estão nos assistindo. Eu sou Denise Cassama, economista, professora e ativista social, e esse é o Empoderação, um canal que se propõe a levar conhecimentos e saberes para você que está nos assistindo dentro desse mundão que é a internet. Bom, então a professora Enimar, ela é docente da Universidade Federal do Amazonas, também é economista, e a professora Enimar trabalha diretamente com a economia solidária ao longo aí das suas pesquisas e também diretamente aí nesse aspecto ligado ao mercado de trabalho. Seja bem-vinda, professora. E ela é doutora de verdade, né? Isso mesmo, fez doutorado. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professora Michele, bom dia, Denise. Eu agradeço o convite, né? Estou lisonjeada e vai ser muito bom bater esse papo aqui com vocês. Obrigada. Então, os empreendimentos de economia solidária já provaram aí a sua eficiência no processo de geração de renda, né? Então, principalmente em tempos difíceis, foi observado que ela proporcionou realmente renda, principalmente aqueles que são formalmente excluídos do mercado de trabalho, né? As pessoas que já estão com uma idade mais avançada, mulheres às vezes em idade de mães, né? Aqui mesmo na cidade de Manaus a gente sabe que depois dos 30 anos é muito difícil você conseguir um emprego no distrito industrial, que é um grande condensador de mão de obra, e aí muitos que migraram para os empreendimentos de economia solidária conseguiram almejar renda. Mas muitos empreendimentos de economia solidária também não conseguiram continuar, principalmente depois da pandemia, por vários motivos, mas até onde a gente acompanha, principalmente pela falta de conhecimentos, né? Que não basta só apenas saber fazer a atividade do empreendimento, eu preciso saber gerenciá-lo também. Então, está faltando, professora, na sua opinião, está faltando mais qualificação, né, nessa seara? Bem, Denise, respondendo a sua pergunta, antes de mais nada, né, quando a gente fala em empreendimentos de economia solidária, um dos exemplos são as associações e cooperativas, e o que diferencia, né, de uma cooperativa, como alguns conhecem, por exemplo, aquelas de saúde, tipo, né, posso citar o nome? Unimed, é porque um empreendimento de economia solidária, ele tem alguns princípios que envolvem, e dentre os quais, assim, um dos principais é a questão da autogestão, né? E o que é autogestão? Aí esse diferencial. Autogestão significa dizer que todos os envolvidos naquele empreendimento, os trabalhadores envolvidos, eles não têm patrão. Todos são donos do empreendimento. Significa que todos têm que participar, todos têm que conhecer a associação ou cooperativa, né, e todo o seu processo, né, e participar ativamente, principalmente das assembleias, né, a sua contribuição. E o que eu identifiquei, assim, desde quando eu comecei a fazer trabalhos sobre esse assunto, tá? Inclusive o primeiro que eu realizei foi em Salvador, no ano de 2009, quando eu morava lá, né? Que eles não entendiam muito bem o que isso queria dizer. Até mesmo, e não condeno, né? Porque nós fomos acostumados, educados dessa forma. Como assim? Trabalhamos numa empresa e as ordens vêm de um patrão, de um chefe, né? Uma empresa normal como estamos acostumados, né? Por exemplo, um supermercado ou uma loja qualquer, né? E a partir do momento que esses trabalhadores eles se veem nessa condição, nessa situação de ter que administrar o próprio negócio e eles que vão tomar as decisões e levar tudo adiante, então alguns não entendiam muito bem como isso acontecia ou poderia acontecer, né? Inclusive, quando eu comecei a se interessar pelo assunto, né, lá em Salvador, como eu falei, eu e uma colega decidimos fazer
uma pesquisa, um trabalho de campo, né? Uma cooperativa que tinha lá em Salvador, né? A Camapet, e eu tinha uma visão assim, bem crítica com relação à economia solidária. Né? Então eu disse, não, mas isso não adianta, tá? Então a melhor maneira de você, por exemplo, no meu caso, foi assim, para saber, né, e verificar se adiantava ou não, foi conhecer. Então aí você tem que ir a campo, estudar, se informar o que é isso. E aí nós fomos conversar com essas pessoas, trabalhadoras nessa cooperativa, e eu fiquei um pouco espantada que a grande maioria mesmo, eram jovens, bem jovens, e que estavam fora do mercado de trabalho, que, como você colocou bem, Elise, a economia solidária, ela, é claro, tem vários trabalhos teóricos sobre isso, né? Inclusive o próprio conceito de economia solidária, que ainda alguns afirmam está em construção, mas aparece principalmente no momento em que ocorre essa desestruturação do mercado de trabalho, ou seja, o desemprego aumenta, e aí alguns indivíduos eles são excluídos do mercado de trabalho formal, como jovens, né? Mulheres, idosos, negros, né? E conversando com esses jovens, aí eu mudei a minha opinião. E eu vi o trabalho maravilhoso que eles faziam lá, tá? É uma cooperativa chamada Camapet, e observei esse problema aí com relação nessa questão da autogestão. Inclusive um até virou e falou para mim, dizem que aqui todo mundo é dono, mas eu não sei disso não, que história é essa? Né? E aí o presidente da cooperativa, ele por outro lado, ele comentou comigo, não adianta, a gente chama as pessoas para participar da assembleia, né? Vocês são donos também, vocês têm que ter uma maior participação, e muitos faltam, né? Falta de cultura, a cultura de ser sempre funcionário. Mas exatamente, porque como nós fomos educados e acostumados, né, a receber ordens, vir de cima para baixo, que a heterogestão é o que nós estamos acostumados nas empresas, né, e não de baixo para cima, como é nos empreendimentos de economia solidária. Só que o que acontece, isso lá em Salvador em 2009, e aqui em Manaus, eu tive, né, a experiência, né, assim, teve um projeto nosso aprovado pela FAPEAM, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, né, no ano de 2012, 2013, por aí, e a nossa ideia foi trabalhar com as políticas públicas direcionadas para esses empreendimentos de economia solidária. Nós enfrentamos algumas dificuldades, até inclusive essa informação, mapear esses empreendimentos. Então aí, as informações onde elas estão, os dados. Nós só conseguimos fazer políticas públicas, quer dizer, nós, eu digo assim, o governo, né? Nós não, mas o governo, né? E nós também, no caso, a sociedade também, ou as universidades podem participar desse processo se a gente tiver uma informação, né? Então, assim, eu conheci aí os catadores, né, de sólidos, né, algumas associações e cooperativas, e também conversando com algumas dessas associações, eu observei esse problema também, da questão da participação, né, da autogestão, né, de você ter trabalhadores mais participantes ali nas assembleias e entender esse processo, primeiro, não apenas da autogestão, como também da própria cooperação, porque é um outro princípio da economia solidária, né? Ao contrário do que uma empresa, por exemplo, no distrito, né, por aí, que tem a questão da competição, não. No caso da economia solidária, a cooperação de um trabalhador com um trabalhador, com outro trabalhador, da empresa com a empresa. Então, esse é um outro aspecto. E nós fomos também educados a quê? Competir uns com os outros, então de repente, como é que fica, né? E também a própria solidariedade também, né? A distribuição justa, né? Equitativa, aí um outro problema.
porque eu ouvia algumas pessoas, né, também reclamando assim, poxa, mas eu tô aqui sempre na captação e trabalho mais do outro e tal, e como é que o outro vai receber a mesma coisa que eu recebo? Tá aí um outro problema, né? Agora, a boa notícia é que, né, assim, esses estudos que eu fiz, assim, 2009, 2015 e tal, um outro mais recente foi no setor agrícola e tal, na atividade agrícola, mas assim, o mais importante, interessante, é que esses empreendimentos, as pessoas à frente deles, né, os presidentes, associação, cooperativa, eles viram aí a necessidade da qualificação e da capacitação e passaram a chamar, principalmente, as instituições de ensino superior, né, como a própria Universidade Federal do Amazonas, pelos projetos de extensão, etc. e tal, para que nós pudéssemos participar lá, se eu não me engano, Denise também, né, já participou de alguns cursos também com esses trabalhadores, catadores de resíduos sólidos, né, nos empreendimentos solidários. E uma vez eu lembro que uma demanda foi a seguinte: a presidente chegou para mim e falou: professora, olha, eu gostaria que a senhora passasse para eles essa mensagem, né? O que é solidariedade? Né? Então, começa daí. O que é solidariedade? Né? O que é economia solidária? Então, assim, a base de tudo, né? Esses esclarecimentos, esses princípios. E aí eu lembro que na época eu fui atrás de alguns videozinhos bem interessantes, né? Desenhos animados em coisas curtinhas, para mostrar como é que aquilo acontecia e poderia acontecer, né? Então, assim, e não apenas capacitação com relação ao que é economia solidária, como isso funciona, né, os princípios e aqui dentro do empreendimento, mas também outras demandas com relação a outros cursos de capacitação que eles têm necessidades, né, como da própria gestão, né, a própria parte também com relação a empreendedorismo também, que a gente está falando também de empreendedorismo, não é um empreendedorismo coletivo, social, né? Um negócio social, né? Também cursos de gestão ambiental. Então, assim, eu comecei a observar que, pelo menos esses empreendimentos que eu tive contato, comecei a ter contato por aqui, né? E até aquele lá em Salvador, que eles passaram a buscar esses cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, né? Não é fácil, as dificuldades são grandes, né? Porque assim, nós temos aí um problema com relação à própria base, assim, a questão da educação também, essas pessoas, né? Então, às vezes fica um pouco difícil, mas eles têm uma força de vontade muito grande. Eles querem aprender, eles estão lá dando muito duro, né? E assim, eu acho que não apenas, no caso dos empreendimentos de economia solidária, essa qualificação, essa capacitação é importante, como também as pessoas que chegam até eles para realizar a formação. Porque nós precisamos também entender o que isso significa, né? Porque para poder realizar esse diálogo e realizar a capacitação, né, da forma necessária. Nós temos que nos adequar à demanda, tanto na parte do conteúdo, da linguagem. Exatamente. Eu me lembro que uma das minhas maiores dificuldades foi ensinar a necessidade de ter um capital de giro dentro do empreendimento. Você pensa, como assim eu vou ter que abrir mão de uma parte do meu ganho para fazer uma reserva financeira? Você explicar isso foi bastante complicado, desafiador, né? Então você tem que mudar a linguagem. A gente não pode chegar com um pacote pronto do jeito que a gente absorveu a nossa linguagem técnica ou os nossos anos de estudo. A gente tem que
adequar isso à linguagem que eles estão acostumados. Exatamente. E, inclusive, foi bom você ter comentado isso, Vinícius, essa questão do pacote pronto, porque, assim, não é a gente também chegar, tudo bem, a gente pode até fazer, assim, um curso ou um evento, né, sobre economia solidária, cooperativismo, como, inclusive, recentemente, foi em janeiro, né, nós estamos em abril, né, foi em janeiro, eu recebi um e-mail de um Colégio Politécnico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, se não me engano, uma coisa assim, um curso, um EAD de cooperativismo, né? Ok. Mas assim, no nosso caso, as universidades, né, até ONGs, etc e tal, não é a gente chegar lá e falar para eles, vocês precisam disso, isso e isso, então aqui, tal coisa, não. Eles que têm que vir até a gente, e como acontece, assim, nas experiências que eu tive, as pessoas me procuraram, né? Professora, olha, a gente está precisando de um curso sobre isso, isso, assim, ó, nós estamos tendo uma dificuldade assim, 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 então, assim, eles, é claro, que conhecem a realidade deles e passam isso. E realmente é muito desafiador, porque aí você tem que mergulhar e você tem que estudar, né, e ver como é que eu vou auxiliar, né, esse empreendimento e fazendo essa capacitação, essa qualificação, né? Então a gente aprende muito também com eles, né? E eu acho que a gente tem que respeitar, né? Então, assim, algumas pessoas não conhecem o que é isso, o que é economia solidária, o que é um empreendimento de economia solidária. Tem que procurar conhecer, né? E como eu falei no início, eu tinha no passado aquela minha visão, que eu disse, não, isso não funciona, tal. Mas quando eu vi que aqueles meninos, aqueles jovens, né, alguns até com filhos, né, eles tiravam a renda deles dali, eu falei, sim, eles estão, exatamente, não adianta sim, então você tem que conhecer. E aí, até, né, aquela história, né, porque às vezes a gente, infelizmente, ouve alguns comentários preconceituosos, ou seja, uma ideia pré-concebida sobre algo, né, que você não conhece, você não sabe. Então eu digo, não, vá ver, vá ter contato, conhecer, né? E depois aí você me diz o que você, né, achou, né, que conclusão você chegou. Como que a gente está de tempo? Já foram 19 minutos. Bom, o que nós temos aí, professora? Nós temos um cenário já de economia solidária já consolidado. A Denise falou muito bem no início que durante a pandemia nós observamos que houve realmente esse processo de crescimento e fortalecimento e a necessidade disso. Então vamos olhar para nós que estamos na universidade, que já estamos no mercado de trabalho, como é que nós profissionais podemos ajudar os empreendimentos solidários a partir da nossa formação. E já olhando também para os nossos alunos, os nossos futuros economistas, como é que eles podem se inserir nesse novo mercado, nessa nova economia. Tem espaço para estar lá. Lembrando que atuar na economia solidária não é trabalho, não estamos falando de trabalho voluntário, estamos falando de trabalho profissional. É uma nova economia. Tem espaço para nós? É uma nova economia, exato. Bem, enquanto um profissional, né, de economia, ou de outras áreas? Não, em inúmeras outras áreas, né? Sim, desculpa, a gente sempre puxa essa via para o nosso pois é. Mas é claro que há, né? Eles precisam, inclusive, vamos dizer assim, que as universidades, né? Então, os cursos que estão lá, todos os saberes, com certeza são muito importantes, essenciais para os empreendimentos de economia solidária. Como assim? Um exemplo. Se a gente tem, no caso das cooperativas agrícolas, né, agricultor, familiar, né, familiar, então, por exemplo, saindo um pouco da economia, né, então os cursos, por exemplo, de agronomia, eles podem agregar muito esses empreendimentos, essas cooperativas agrícolas, né. Então, por exemplo, o melhor uso da terra, ou a questão até de uma inovação com relação à produção, tecnologia para aumentar a produtividade, né? Então, assim, e
além da economia, os próprios cursos de administração, né, ciências contábeis, ou dependendo também do empreendimento de economia solidária, há demandas muito mais específicas, né? Então, por exemplo, se você tem um empreendimento e que ele utiliza, por exemplo, aquele óleo que a gente frita o peixe, né? Que usa na cozinha, né? Então, pode ser transformado em quê? Um sabão. Tá? E quem é que vai levar esse conhecimento para esses empreendedores? Então, acho que é né? no mercado também. Como vender, como fazer essa venda pela internet. Então, né? a comunicação social também para divulgar, né, o empreendimento solidário. Assim, se a gente colabora para o empreendimento tirar mais renda, ele vai ter renda para pagar o profissional. Exatamente. É uma via de mão dupla. Isso mesmo. Exatamente. E no caso, então assim, são inúmeros cursos, inclusive, né, quer dizer, inúmeros saberes e áreas do conhecimento que podem estar presentes lá no empreendimento solidário. E com relação aos estudantes, né, principalmente a participação dos projetos de extensão das instituições, né? Por quê? Porque aí ele vai a campo, ele passa a ter esse contato. E eu lembro que, assim, alguns projetos de extensão que nós desenvolvemos em alguns empreendimentos com os alunos, eu ouvi, assim, depoimentos dos alunos, assim, maravilhados. Em primeiro lugar, passar a conhecer aquela realidade. Sair da universidade. Né? E também querer contribuir, né, com todo aquele processo, inclusive, né, de, digamos assim, de desenvolvimento e expansão do empreendimento. Nós sabemos que há, né, como já foi colocado também, alguns empreendimentos que se destacam mais do que outros, né, já estão muito à frente, e outros ainda estão engatinhando. Né? Então, o que acontece? Tem algumas instituições, algumas universidades que também fazem, né, a incubação desses empreendimentos de economia solidária. Então, como qualquer outra, como as empresas normais, né, que não são solidárias, tem esse processo de incubação também. Algumas instituições, né, elas fazem a incubação dos empreendimentos de economia solidária. Também isso poderia ser uma outra alternativa também, e de estar agregando aí, né, porque eles precisam de acompanhamento. Não adianta a gente simplesmente, uma vez até foi o que eu ouvi entrevistando uma secretária, né, a secretária do Trabalho, tá? E ela falou, olha, não adianta reuni-los, organizá-los, colocá-los lá no empreendimento. Eles precisam de capacitação. Eles até conseguem organizar, produzir tal, vender e tal, mas é administrar aqui, né? E também não adianta a gente chegar e falar, olha, assim e sair. A gente tem que fazer esse acompanhamento. Tem que ter capacitação e assessoramento. Assessoramento, exatamente, né? Então, assim, na minha visão, há um espaço aí, tá? O profissional, né, de qualquer que seja a área, economia, administração, contabilidade, agronomia, né, trabalhar profissionalmente com esses empreendimentos, mas é claro, para que aí eles gerem renda necessária, suficiente, inclusive para pagar desses profissionais, né, eles precisam aí desse apoio inicial, e que aí eu vejo os projetos de extensão das universidades, né, podem auxiliar bastante nesse sentido, para que eles, e até as incubadoras mesmo, para que eles comecem a ganhar mais força e a partir daí eles deslanchem e o empreendimento ele cresça, né, e sobreviva. Né? Bacana. Infelizmente a gente já está caminhando para os nossos finalmente. Uma dica você já me deu, que são as universidades. Em que outros lugares os empreendimentos solidários podem ir atrás de conhecimento, de capacitações? O próprio SEBRAE também, né?
organizações não governamentais que muitas vezes realizam também essa capacitação, essa qualificação, às vezes, centros centrais sindicais também. Isso depende muito. Recentemente eu vi a CUT estava ofertando aí, fazendo um curso. Eu vi alguns cursos também pela internet. Exatamente. Hoje também tem essa E pela facilidade. internet tem muita coisa. E durante a pandemia, que eu acabei não comentando, durante esse período, quer dizer, no ápice da pandemia, eu via assim, muitas lives também desses empreendimentos, os catadores lá. E, inclusive, foi um momento muito difícil para todos nós e principalmente para esses empreendimentos, né? Porque, assim, principalmente os catadores de resíduos sólidos, a gente não podia se aglomerar e ir para a rua e eles mexem com esse material, né? E os produtores agrícolas também, as cooperativas agrícolas que fornecem merenda para as escolas, né? Então, assim, variou muito de alguns estados, municípios, né? Que aí também alguns produtores agrícolas continuaram fornecendo para as crianças, mesmo elas não indo para a escola. Então isso é uma coisa mais da prefeitura, né? Outras passaram a vender pela internet, né? No Instagram. Então, assim, também uma coisa, quando a gente fala em empreendimento de economia solidária, as realidades são um pouco diferentes. A realidade que você tem de cooperativas no sul do país, né, no sul do Brasil, no Nordeste e região Norte. E aí, como eu falei antes, é muito importante a gente ter informação, dados. E esses dados, por exemplo, o mapeamento dos empreendimentos de economia solidária, até onde eu sei, o último que foi realizado pelo Sistema de Informação de Economia Solidária foi de 2009 a 2013. E até tem o Atlas Digital da Economia Solidária, né? Inclusive da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas aí ele parou. Só que a boa notícia é que a Unicopas, em parceria com o DIEESE, vão fazer um mapeamento agora dos empreendimentos de economia solidária. Então nós vamos ter informações aí robustas, né? E é importante de saber como é que esses empreendimentos estão, onde eles estão, né? E como eles estão nos dias de hoje, né? É isso aí, professor, nas suas considerações finais. Bem, o que eu tenho a dizer é que a economia solidária, né, ela é tratada como uma outra economia, né, uma nova economia, e aqueles que não conhecem, desconhecem, antes de tirar conclusões precipitadas, tente conhecer. Não apenas a partir de leituras, né, mas que vá ao empreendimento de economia solidária, que conheça o trabalho de um catador, né, desse empreendimento, ou de uma cooperativa agrícola, tá? E no caso das instituições de ensino superior, nas universidades, que nós estejamos também mais atuantes, mais presentes, né? Eu acho que nós podemos contribuir bastante com esses empreendimentos, né? E eu vejo realmente como uma outra economia, né? Uma forma diferente de produzir, produção, distribuição, consumo, né? E principalmente preocupados com a questão ambiental, ele leva em consideração valoriza, né, a cultura local, popular e a centralidade, né, do indivíduo, né? Eu considero principalmente o indivíduo, né, no lugar do lucro, né? Então é isso. Professora Elimar, doutora com certeza, então ela mais que ninguém entende a importância da gente buscar aumentar sempre a nossa qualificação. Muito, muito obrigada por nos prestigiar hoje. Convido a todos que estão nos assistindo para acompanhar o nosso canal Empoderação nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, porque conhecimento é poder.